Olá, nós estamos aqui para mais um Revidcast e hoje nós vamos conversar com o senhor José Luiz do Carmo, diretor do Instituto SEB, que está completando 5 anos em dezembro. Um instituto muito importante para o social, cultural, sustentabilidade, que desenvolve um trabalho maravilhoso em Ribeirão Preto. Senhor José Luiz, olá. Eu queria que o senhor fizesse um balanço para mim desses 5 anos de existência do Instituto, desde quando ele foi criado até hoje. Os objetivos foram alcançados quando foi pensada essa instituição? Olá, Angélica. É um prazer estar conversando com você na Revidcast. O Instituto ele foi criado formalmente em 2016. Mas ele começa a funcionar em 2018, exatamente no dia 10 de dezembro, que ele foi inaugurado. Como todo instituto que é voltado para o terceiro setor, a gente começa 2018 com planos extremamente grandiosos e depois a realidade se impõe e ao longo destes 5 anos, a gente tem servido Ribeirão Preto e região e principalmente as comunidades, os mais carentes, que o Instituto SEB é voltado para o terceiro setor. Todos os nossos projetos trabalham com aquelas pessoas que eu diria em menor condição socioeconômica e cultural. São essas comunidades que o Instituto atende e a gente está muito feliz com os resultados. A gente começou com grandes sonhos, mas com pequenos trabalhos. Agora nós continuamos com grandes sonhos e os trabalhos estão evoluindo, graças a Deus. Esses trabalhos envolvem inserir no mercado de trabalho, envolvem educação, envolvem uma mudança de mentalidade. É isso. Como é esse trabalho, trabalhar com pessoas e mudar posturas e visões é um trabalho bastante difícil no sentido de ter que mudar comportamentos e pensamentos. Como o Instituto pensa e trabalha nessa questão? O Instituto pensa, como sempre pensou, no seguinte: nós trabalhamos, a base do nosso trabalho é a sustentabilidade. Apenas que, como sustentabilidade é um tema meio da moda e é extremamente amplo, eu vou dar para você e para quem nos assiste a definição do Instituto SEB de sustentabilidade. Sustentabilidade do Instituto SEB significa todos os trabalhos, todos os programas, todos os projetos, todas as pessoas que trabalham para entregar um mundo melhor para as novas gerações. Bem, isso daí significa muita audácia da parte da gente. Então, a gente separou os projetos em que o Instituto atua. Nós temos um programa chamado Mentoria. A mentoria trabalha com as antigas ONGs, hoje organizações da sociedade civil, para formalizar, treinar e colocar estas ONGs de acordo com os preceitos e parâmetros nacionais. As ONGs, elas sempre começam com a boa vontade de alguém e de um grupo de amigos e logo ela enfrenta uma série de dificuldades, é um cipoal de... eu diria, um cipoal de dificuldades, desde a formalização, que nem sempre elas têm uma formalização adequada, até na extrema carência das ONGs com relação a dinheiro, com relação a voluntariado. Então, o programa Mentoria reúne ONGs e as formaliza, as treina, as audita. Nós hoje estamos trabalhando com 30 ONGs daqui de Ribeirão Preto, sempre neste trabalho e nesse serviço. Algumas delas estão no meio do caminho, outras
são magníficas. Exemplo, a Casa do Mangueira, que a gente atua também na formalização deles. São pessoas magníficas, mas nem sempre têm a expertise de procurar os meios adequados, os órgãos oficiais para que elas possam se manter à tona. Porque às vezes a burocracia também é um empecilho, né? Ou elas acabam desistindo no meio do caminho por tantos entraves burocráticos. Os entraves burocráticos são necessários, mas é um cipó. Então, a mentoria trabalha nesta formação, treinando, formando e auditando estas ONGs. Este é o trabalho, um dos programas que a gente tem. O outro programa, ele se chama NAU. NAU de navio, de caminho. NAU trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade, entre 16 e 24 anos. E se a gente olhar a nossa sociedade, se a gente tiver um olhar de cima da nossa sociedade, a gente vai ver que existe uma grande camada destes jovens que a gente às vezes chama de geração nem estuda, nem trabalha. Esses jovens vêm de uma infância de faltas de oportunidades? É uma consequência de uma infância onde também não houve oportunidades de estudo e conhecimento? As causas são tão díspares, são todas elas. É falta de oportunidade, são famílias nem sempre construídas, nem sempre estáveis, são jovens que deram de cara com o mercado de trabalho que é muito seletivo. As causas são muitas. Mas é sempre possível ajudá-los e fazer esse resgate, é o que a gente pensa, que na verdade, se a gente imaginar esse país dentro de alguns anos, são esses jovens que estarão comandando todos os nossos destinos. Então, o NAU, ele é separado em duas porções. Uma delas a gente chama NAU Mercado de Trabalho, onde a gente... Bom, antes disso, são 2 programas do NAU, ambos para o mesmo grupo de pessoas, de alunos, de jovens, e eles passam primeiro por um filtro socioeconômico e pessoal. Então, a gente os jovens se inscrevem no programa e a gente, junto com psicólogos, com assistente social, com assistência do CRAS, da prefeitura, a gente recolhe estes jovens ou atende os jovens. A ideia são jovens carentes, sempre em situação de vulnerabilidade. Estes jovens, primeiro, mercado de trabalho. Estes jovens, eles querem trabalhar, mas, dado a situação do país, ou de Ribeirão Preto, esse grosso de jovens querem trabalhar, mas não sabem como. Não tem nenhum tipo de especialização. Poucos deles sabem se comunicar corretamente, se vestir, se portar. Então, ele não tem uma chance muito grande dentro do mercado de trabalho. Então, nós acolhemos esses jovens e trabalhamos esses jovens naquilo que a gente chama de habilidades socioemocionais. É o conhecer a si mesmo, respeitar o outro, trabalhar em conjunto, oratória, um pouquinho de língua portuguesa, comunicação, conhecer a si mesmo e ao outro, enfim, munir este jovem de habilidades de autoconhecimento, de empreendedorismo e, principalmente, da vontade de querer galgar uma posição. Estes jovens são atendidos no mercado de trabalho. Trabalhamos com eles durante um semestre e eles passam por todo um processo
que é determinado por programas específicos para conduzir esse jovem a uma civilidade maior, um conhecimento de si e dos outros maior, conhecimento do mercado. Temos algumas empresas que são parceiras nossas e estas empresas empregam esses nossos alunos. Durante um semestre ele é trabalhado aqui, acompanhado também pela empresa. Quando ele é empregado, nós temos uma taxa de empregabilidade, do nosso ponto de vista, fantástica, em torno de 70%. Significa que todo esse trabalho, toda essa formação e essas ferramentas estão funcionando, né? É transformador. Mas o nosso trabalho no mercado de trabalho não termina aí. Depois de passar por esse processo com a gente acompanha junto com a empresa este jovem trabalhando na empresa, porque a intenção não é apenas e tão somente que ele consiga um emprego, mas sim que ele permaneça nesse emprego e cresça como profissional, como ser humano. E ele vai adquirindo estes valores e a gente acompanha este jovem. O estamento diz, a gente acompanha durante um ano, mas na verdade cada jovem que passa por aqui a gente acompanha o resto da vida, sabe? E a gente tem muita alegria em trabalhar com esses jovens, que eles são magníficos e pelo processo eles são transformados. Basta apenas a oportunidade, né? Janelas se abrindo para que eles possam atravessar. E um segundo projeto, o programa é o NAU, Mercado de Trabalho. O segundo é o NAU Vestibular. NAU Vestibular, como a nossa origem, o Instituto SEB foi criado pelo Grupo SEB, pela família que mantém o Grupo SEB. Este ano, o Grupo SEB aqui em Ribeirão Preto completa 60 anos de muito sucesso. Então, é nossa expertise colocar estes alunos em faculdades. Angélica, existe neste país uma situação extremamente cruel, que é o seguinte: quem não pode pagar, os pobres, os situação de vulnerabilidade, vão para a escola pública, que nem sempre é a melhor escola. Enquanto isso, aqueles que podem pagar vão para as escolas particulares, que têm uma formação adequada para isso. E assim os pobres passam para o ensino básico no ensino público, sem pagar, e aqueles que podem, pagando as escolas particulares. Quando a gente chega para a universidade, que vai definir a carreira profissional de cada um deles, a situação se inverte. Existe o vestibular, a entrada, e as grandes faculdades do país, a maior parte delas são universidades públicas, tipo USP, as federais, Unicamp, Unesp, fora as estaduais, que em todos os estados tem, são universidades magníficas, mas muito difíceis de entrar. E aí a situação se inverte. Aquele funil cruel, né? Aquele funil cruel que nós estamos passando esses dias por ele. E aí a situação se inverte. Aqueles que frequentaram escolas particulares, estão mais preparados para isso, vão para a escola pública. E aqueles que não têm esse preparo adequado não têm acesso às escolas públicas fantásticas, e carreiras magníficas seriam cortadas por esse funil, como se diz, tão cruel. Então, esse mesmo jovem que o NAU Mercado de Trabalho atua, este mesmo jovem, caso ele queira, ele frequenta o NAU Vestibular. O NAU Vestibular, ele é um pré-vestibular. E como nós temos muita tradição no vestibular,
grupo de professores, que são todos voluntários, são professores extremamente capazes, porque trabalharam com a gente ao longo de todos esses anos. Então, estes jovens são preparados e prestam e passam nas universidades públicas. Nós temos, assim, alunos que não teriam a menor condição, em termos, pelo histórico. Temos alunos fazendo medicina, direito, nas faculdades federais, na Universidade de São Paulo, na Unesp, nas universidades públicas. Nosso índice de aprovação é, do nosso ponto de vista, fantástico. Porque já é possível fazer um balanço, são 5 anos, então tem esse acompanhamento, né? Tem pessoas que entraram, que já devem estar formadas, inclusive, ou estão no processo. Alguns já estão formados e uma boa coisa, e os outros estão no processo. Mas a entrada deles numa das grandes faculdades do país, para a gente, é uma vitória. E aqueles jovens que não conseguem entrar numa universidade pública, eles entram nas universidades particulares e, pelo programa do ProUni, eles entram com 100% de bolsa. E a gente tem um índice de aprovação fantástico, porque nós queremos, os alunos querem, e essa confluência que é a razão da vitória. E é bom lembrar o seguinte: estes jovens, eles são, através daquele funil socioeconômico que eu comentei, são extremamente carentes. Então, o Instituto, tanto para o mercado de trabalho quanto para o não vestibular, fornece o material. É importante falar que tudo aqui é grátis, tá? 100% gratuito. E, além disso, a gente fornece todo o material didático equivalente às melhores escolas do país, plataformas de internet para acompanhamento de estudos, uniforme, além do material uniforme, nós damos a ele um passe para que ele consiga chegar até a fábrica aqui no Instituto, que caso contrário, se a gente não fornecer, ele não tem como vir, e alimentação. Tá? Então, todo o acolhimento, tanto no mercado de trabalho quanto no não vestibular, os alunos são acompanhados por psicólogos. A gente tem parceria com algumas universidades daqui nos cursos de psicologia que eles trabalham com os alunos, com assistentes sociais. E, além disso, o jovem que a gente atende é um jovem que quer. Porque eu ia até perguntar isso para o senhor. É preciso fazer um acompanhamento maior, inclusive da família e do próprio jovem, para mostrar para ele que ele pode, né? Ele tem condições, ele autoestima, o querer, a vontade de lutar e de buscar, de aproveitar as ferramentas. É feito esse acompanhamento, esse trabalho conjunto também. Sim. Na verdade, o jovem se inscreve e ele passa por várias entrevistas junto com a família. E um dado importante: quando a gente fala tanto no mercado de trabalho, que ele tem aquela série de habilidades a serem trabalhadas, quanto no não vestibular, aquele conteúdo imenso que é passado para eles, além disso, é preciso transformar este jovem num cidadão. E a gente nunca esquece que ele é um jovem. Então, todas as semanas a gente tem aquilo que a gente chama de quartas no NAU. Quartas no NAU, logo após as aulas, passa-se filme, roda de conversa, apresentações artísticas, fazemos saraus com estes alunos para que eles se descubram e trabalhamos literatura com autores de livros presentes. Isto é, a transformação deste jovem
deste jovem, inicialmente carente. Para um cidadão do mundo, é algo que nos deixa muito orgulhoso e nos faz trabalhar cada vez mais. Os resultados são magníficos. Como você bem disse, uma boa parte destes jovens que a gente recebe, ele perdeu ou nunca teve, não sei dizer direito, a vontade de. O horizonte deste jovem é muito pertinho. Até porque muitos não têm nem um exemplo familiar, né? Alguém que possa inspirá-los e que mostre que é possível. O universo deles é muito restrito àquela realidade dura. Aquela realidade dura. E, inclusive, o núcleo familiar, eles estão em situação de vulnerabilidade, não por eles, mas pela família, pelo círculo familiar. E a gente os faz ver um novo horizonte. Então, aquele jovem que chega, assim, um grande emprego que ele queria assim, entregar alguma coisa num supermercado, ele já começa a pensar na parte administrativa, começa a pensar em marketing e assim por diante. E aqueles outros jovens cuja família, nós temos muitos jovens cuja família inteira, ninguém fez universidade, ninguém fez faculdade. Muitos deles são os primeiros de uma família inteira a fazer faculdade. Quando ele chega, não é esta a ambição. Quando ele chega, ele tem algum tipo de querer crescer. E a gente mostra para ele o universo de oportunidades que ele pode querer, que ele pode fazer, nas mais diversos ramos e habilidades. Então, este aconchego, este acompanhamento, o carinho com que a gente recebe cada um deles, faz uma diferença brutal, porque eles não estão acostumados a um tratamento digno de jovens que são. E a gente é muito feliz fazendo esse trabalho. Dentro desses 5 anos, desse período de trabalho e de obstáculos superados e de o encontro com a realidade, o senhor acredita que há espaço para crescer? Como o senhor vê o futuro do Instituto? Há espaço para ampliar esse trabalho ou para abraçar novos projetos? Como se planeja, como se pensa o futuro? Vou fazer uma adivinhação aqui. Na verdade, quando a gente trabalha com um instituto que é voltado para o terceiro setor, a ambição de transformação é muito grande. Nós estamos falando, por enquanto, falei de 3 dos nossos projetos. Agora, cada um deles acaba... Não é por acaso, eu acho que é meio de Deus, sabe? Acaba atingindo algum tipo de rabo, assim, de cauda, eu diria, de cauda onde a gente atende mais pessoas. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, uma pandemia. Estes trabalhos que eu estou comentando com você foram pensados presencialmente. E foram bastante impactados, imagino. De um instante para o outro, o Instituto esvaziou, não poderia termos ninguém aqui. Mas nós, que somos oriundos do Grupo SEB, sempre estivemos à frente em situações de inovação tecnológica. A gente já estava acostumado a trabalhar à distância, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos. Então, rapidinho a gente transformou, durante a pandemia, transformou tudo aquilo que a gente estava fazendo em ensino à distância, através de plataformas que a gente utiliza, através da internet, programas. E os nossos professores, os nossos palestrantes são hábeis nisso aí, porque fizeram isso a vida inteira.
Eu tenho orgulho de dizer que o Instituto, embora esvaziado de pessoas, não parou um dia. Isto é, as aulas continuaram, os trabalhos continuaram, a atenção, tudo à distância. Isso é positivo porque não desmotiva ninguém, toda a equipe, Ao inclusive os alunos. contrário, tá? É na dificuldade que você conhece os programas, as pessoas. Eu acredito que a gente transformou num final de semana, sabe? Então, imediatamente, todos os nossos voluntários agarraram o problema com as unhas e a gente destrinchou. Segunda-feira já estava tudo funcionando outra vez. A gente acessou os nossos alunos à distância, cada um deles. Se não tinha condições, a gente fez com que ele tivesse, pagamos alguns acessos à internet, estas coisas. E, imediatamente, os trabalhos continuaram. Posto isso, depois terminou a pandemia, voltamos à normalidade, mas a gente já tinha um acervo de EAD. Quando a gente recebeu as visitas de gente aqui no Instituto, muita gente vem nos visitar, conhecer esse espaço que a gente acha magnífico. Entre eles, numa conversa que nós tivemos, surgiu a ideia seguinte: o Instituto olha para aqueles que ninguém olha. Um dos grandes problemas que a gente tem são presidiários. Grosso modo, quando a gente fala em cadeia, presidiário, presídio, essas coisas, a gente escuta muita notícia por aí. Os nossos problemas terminam quando nos meios de comunicação diz o seguinte: foi preso. A porta se fecha e são esquecidos, né? Isto, terminaram os nossos problemas. Mas as pessoas se esquecem que em algum instante ele sai. Ele sai e vai fazer o quê? Saem como e para onde, né? Como e para onde? Então, nós montamos um curso EAD em parceria com a SAP. SAP é Secretaria de Auxílio ao Presidiário. É uma entidade que cuida dos prisioneiros, principalmente na saída deles. E a gente montou um curso técnico, offline, de jardinagem para estes prisioneiros. Então, logo depois da pandemia, nós montamos um curso e oferecemos esse curso em parceria com a Secretaria de Pública para 40 senhores, homens que estavam para sair, mas não tinham profissão, não tinha nada. Saíram 40 jardineiros formados. E para você ver como é que são as coisas. Se um ex-prisioneiro bate na tua porta dizendo o seguinte: eu sou jardineiro, posso cuidar do teu jardim? Pois não, da onde você vem? Eu sou ex-prisioneiro. Ai, que pena. Ontem mesmo eu contratei um jardineiro. Um estereótipo, né? Estereótipo. Então, a mentoria em contato com esses prisioneiros orientou-os e cada um deles criou uma MEI, uma firma própria dele. E quem os emprega? Normalmente as prefeituras, para que eles cuidem de jardins públicos, calçadas, essas coisas. E isto daí foi um embrião. Hoje a gente tem uma parceria grande com eles. Já temos o curso de jardinagem, que não dá para você formar milhões de jardineiros, né? Tem que estar em consonância com o mercado de trabalho, com a demanda, né? Calceteiro, fazer calçadas. Tá? E
Agora nós estamos gestando um projeto, uma fábrica de tijolos sustentáveis, junto com o presídio, para que eles produzam tijolos que possam ser utilizados na construção de residências de baixo custo. Como se isso não bastasse, a gente também criou, na época da pandemia, um pré-vestibular online, que isto aí ficou guardado depois que a gente veio. Mas a gente poderia transmitir isso daí. E aí nos chamou a atenção, temos uma parceria com a Fundação Casa, antigo FEBEM, onde eles têm escolas lá dentro, mas nenhuma especializada nisso daí. E eles têm um Enem só deles, chama PPL, Enem para pessoas privadas de liberdade. E a gente, então, entrega para a Fundação Casa e eles assistem às aulas para este curso. Nós temos a parceria com os presídios, temos a parceria com a Fundação Casa. A Fundação Casa, por enquanto, só no Ribeirão Preto e região aqui. Mas com os presídios a gente já tem uma parceria que foi assinada há algum tempo atrás com o estado inteiro de São Paulo. Então você vê um projeto onde você visa inicialmente um grupo de pessoas, de repente ele se estende para uma vasta camada. Estes são dois dos projetos que a gente tem muito orgulho de trabalhar. Mas isto daqui é um mundo voltado para a sustentabilidade. Nós temos um projeto chamado Maker. O projeto Maker vem da necessidade de educar as pessoas a fazer você mesmo. Então, tem um foco no empreendedorismo também. O empreendedorismo é já um outro. Você pode ser empreendedor, mas sem saber o que é empreender. O Maker trabalha com produtos que você pode fazer. É uma oficina de criação. Lá se trabalha iniciação à robótica, se trabalha cursos de programação, se trabalha inícios de marcenaria, enfim, construir aquilo que você quiser e programar. Então a gente tem um Maker que é de ponta, tem as impressoras 3D, máquinas de corte a laser, e a gente acolhe jovens para trabalhar no Maker. E às vezes também a gente, dentro das nossas atividades culturais, criamos espaço para que os pais venham com os filhos, criar algum brinquedo, alguma coisa, junto, passar um dia legal aqui junto com a gente e aprender muito. Este é um projeto que, mais uma vez, as Caldas. A gente criou, a partir desse projeto Maker, a gente criou um programa chamado Abrace uma Escola. As escolas públicas, de uma maneira geral, elas têm muita vontade. Elas têm problemas que são naturais dentro da proposta de escola pública. E são os problemas naturais. Ela atende um grupo de alunos que nem sempre estão muito interessados em escola. Ela atende jovens, a maior parte das escolas atende jovens durante um período, e os outros períodos, onde é que ficam estes jovens? Agora a gente está vendo um movimento para a criação de escolas em tempo integral, que já melhora um pouco. Mas, aproveitando o nosso passado de inovação em tecnologia e aproveitando os makers e as coisas culturais que aqui a gente faz, a gente criou um programa de Abrace uma Escola. Abraçar uma escola significa o seguinte: nós montamos 6 projetos
e oferecemos para a escola. Projetos, eu já digo quais são. Esses projetos a gente treina os professores para que os professores apliquem junto com os alunos. São projetos inovadores. Então, normalmente para fundamental, mas ensino médio também. Nós temos um projeto que chama WillQuest. O WillQuest é um pequeno robô que funciona em cima de um tapete temático e que auxilia na alfabetização das crianças e é o início de raciocínio lógico, tomada de decisão e preparação para uma cultura robótica, ou um pensamento robótico. Ele atende crianças desde o 3º ano até o final do Fundamental 2. Nós temos estes equipamentos, que são equipamentos que as nossas escolas particulares também utilizam. Este projeto é entregue para a escola. A gente treina os professores e eles trabalham com os alunos. Alfabetização, cidadania, tomadas de decisão, uma porção de competências previstas na BNCC, ele pode trabalhar nisso daí. Esse é um projeto. Para aqueles que se interessam, nós temos um projeto que é de codificação, que chama-se Espertoy. Quem passou pelo WillQuest e tem algum interesse em programação, um pouco de robótica, este daí já é voltado para Fundamental 2 até início do ensino médio. Toda escola tem algum projeto de literatura. Então, a gente montou um programa de auxílio a esses professores para incentivar a literatura, chama-se Leia, o Autor e Você. Trabalhamos junto com os professores e eles, com os alunos, eles desenvolvem inicialmente gosto pela leitura, depois a escrita e a escrita criativa, e ao final do programa os alunos produzem um livro que a gente edita e a gente traz esses alunos para uma noite de autógrafos, que é inusitado para eles. O 4º programa é o programa de comunicação. A gente imaginou, num primeiro instante, um programa que fosse a criação de um jornalzinho numa escola ou um programa de rádio, mas depois, em contato com as escolas, a gente chegou à conclusão que, na verdade, existe um problema mais premente em comunicação. É utilizar as redes sociais de uma maneira responsável. Aproveitar o que já existe, né? E o que está em voga e o que eles conhecem. O que eles conhecem. Então, este programa, ele é um programa de comunicação. Cada unidade escolar tem uma certa tendência. Um acaba fazendo uma rádio com os celulares, através das redes sociais, o outro, cada um deles tem lá uma certa... O importante é se engajar e participar, produzir. E participar, produzir, né? E se ver reconhecido, mas de uma maneira responsável. São jovens, todos eles têm, não importa a classe social, têm acesso ao celular. Eles sabem lá como usa. Então, esse programa, que é o nosso 5º programa, é de utilização das redes sociais de maneira responsável, eles chamam de comunicação. E o 6º programa é de protagonismo juvenil. Protagonismo juvenil através da arte. A ideia é formar coletivos dos alunos para que na roda de conversa destes coletivos, sempre orientados por alguém, a gente descubra, ou a escola descubra, a tendência artística que mais os interessa. Então, numa escola, foi através, a arte escolhida foi o grafite. Então, este coletivo escolheu o grafite, a gente forneceu os insumos, as técnicas,
e eles pintaram a escola. Em outra escola é a música, que é a arte que vai dar o protagonismo juvenil. A ideia é reuni-los num coletivo para que eles tenham a responsabilidade de trabalhar em grupo, de planejar, de executar e se sentir reconhecidos por isso daí. Faz uma grande diferença. E também entender a arte e a cultura como maneiras de se expressar, de sentir, de aprender, de se reconhecer, né? Porque elas Sim, são muito se mais reconhecer amplas. através de uma comunicação que nem sempre é falada. Ela é uma representação através da arte. Ela é muito mais envolvente, muito mais gostosa, leve e eficaz. Todos os projetos e trabalhos e ideias desenvolvidos pelo Instituto, eles são pautados no conhecimento, na informação. Eu queria que o senhor, para a gente fechar, me desse a sua opinião sobre a importância e o valor do conhecimento, do conteúdo, da informação para um cidadão que saiba, que conheça os seus direitos, os seus deveres e que transforme o mundo, porque no final, lá na frente, é isso que a gente deseja dessas crianças e desses jovens. Esse conjunto, quando a gente fala de conhecimento, na verdade é todo um conjunto de conteúdos, de valores, de emoções, de competências, tanto socioemocionais quanto técnicas. Nós estamos à frente, nós estamos vislumbrando um mundo hoje onde as pessoas mal se conhecem, mal param. Estão desconectadas umas das outras. Cada um por si, Deus para todos. A nossa sociedade está separada em dois grandes grupos que não se reconhecem e são muito distintos. Não dialogam, né? Não, cada um dos grupos, os que têm e os que nada têm, estão separados. Um vive em comunidades, outro vive em condomínios. Não há canais de comunicação. Estes jovens que o Instituto trabalha, nesses projetos todos, uma das intenções é criar esses canais de comunicação para que as pessoas se reconheçam. Somos todos iguais. Jesus falou isso. Nosso trabalho é para fazer com que essas comunidades se reconheçam. Uma, para galgar degraus em cima do querer. E através das práticas do bem, do conhecimento, dos valores, atingir aquilo que ela quer, ter uma vida digna. E o outro, para ser menos sozinho. Ninguém faz nada sozinho, cada um de nós é interdependente. E isso tudo passa pela educação. Quando a gente fala de educação, fala de uma maneira mais ampla, desde a forma de se comunicar até os conhecimentos técnicos, os conhecimentos emocionais, artísticos, que sem eles a gente não pratica cidadania. Sem eles a gente desconhece os nossos próprios, eu não digo nem direitos, mas os nossos próprios deveres, sabe? Porque a gente fala muito em direitos e fala pouco em deveres. Quando você traz um jovem à tona do querer, ele sabe dos deveres e sabe dos seus quereres, se torna um cidadão. E a partir deste cidadão transformado, o entorno dele também começa a ter as mesmas ambições para o bem. É isso que o Instituto mais quer. Não tem jeito da gente transformar milhões de pessoas de um dia para a noite. Mas se a gente conseguir transformar um de cada vez, o entorno
pelo infinito. Nós conversamos com o senhor José Luiz do Carmo, diretor do Instituto SEB, mais um Revidcast. Eu espero que vocês tenham gostado.